Então, gente, continuando aqui, estava falando sobre equilíbrio econômico, conceito de equilíbrio que é muito importante, e já usamos ele diversas vezes aí, né? Só que não havia definido apropriadamente. Agora é o momento de considerar o equilíbrio, né? Tem que considerar demanda de um lado e oferta do outro, né? E esse gráfico aí que a gente viu a respeito do equilíbrio, da tendência ao equilíbrio, ele é um modelo, né? Ele representa o que ocorre, tenta representar o que ocorre no mundo real. Mas no mundo real, efetivamente, as curvas de demanda e oferta elas não se cruzam dessa forma, né? Muitas são as pessoas que quando veem esse gráfico, elas falam, pô, a quantidade de equilíbrio é Q estrela, 1000 unidades de um certo produto. Pô, mas então a economia produz 1000 unidades e acabou, nunca mais produz nada? Primeiro, foi o que eu falei, esse é um modelo, né? E ele faz referência ao equilíbrio na economia em determinado período de tempo, né? Na realidade, o que a gente tem ao longo de um determinado período de tempo, um dia, uma semana, um mês, um ano, trimestre, bimestre, diversas são as transações econômicas que ocorrem na economia em diferentes mercados. Vamos pensar um mercado específico aí, né? E são diversos compradores e diversos vendedores de um determinado produto. E a transação entre todos eles são diferentes transações em diferentes condições, e na média a gente pode ver o preço, o suposto preço de equilíbrio, aproximadamente o que seria o preço de equilíbrio, e do total de transações a gente teria a quantidade total negociada em determinado período de tempo. E aí a essa relação entre um preço médio, né, as diferentes transações a diferentes preços, e o total negociado, a gente considera como sendo o equilíbrio econômico nesse determinado momento, né? Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, no mundo real, se a gente considerar, existe demanda e oferta, mas não é do jeito que o modelo econômico indica, né? A real curva de demanda e de oferta seria algo assim. A curva de demanda já é como normalmente a gente pensa, né? Sendo que estou considerando aí, no modelo à esquerda, demanda e oferta inversas. O preço no eixo vertical e a quantidade no eixo horizontal, né? Essa seria a curva de demanda. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada, e quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Só que a curva de oferta, efetivamente, ela não cruza a curva de demanda. Ela se aproxima da curva de demanda. E o ponto de aproximação, o local de aproximação, é onde são realizadas as transações, diferentes transações entre diferentes compradores e diferentes vendedores, né? A curva de oferta, efetivamente, ela faz oferta inversa, ela é algo assim, né? Ela é superior à curva de demanda no sentido da demanda e oferta inversa. A oferta inversa ela é superior, ou seja, para cada quantidade demandada, a gente tem que o preço que as pessoas se dispõem a pagar, que é dado pela curva de demanda, ele é menor do que o preço que os vendedores cobram para vender a produção. O equilíbrio, quando ocorre, ele ocorre ali no ponto de quase, onde a curva de demanda e oferta quase se tocam entre si, né? Vou dar um exemplo mais realista para ficar mais claro, né? Mas já dá para entender, ali a gente tem a curva de demanda representa a soma das demandas individuais, tem diferentes consumidores que se dispõem a pagar mais ou menos, e aqueles consumidores que se dispõem a pagar mais são eles que compram dos vendedores que se dispõem a vender mais barato. E são diferentes transações que ocorrem ao longo do tempo, em diferentes condições, preços e quantidades, e aí somando todas as quantidades, a gente teria a quantidade de equilíbrio no determinado período de tempo. Com relação ao preço, são diferentes transações. Tirando o preço médio, a gente teria o que é considerado como sendo aproximadamente o preço de equilíbrio da economia, né? E daí a gente pode fazer referência à ideia de equilíbrio na economia. A um certo nível de preço,
ou um preço aproximadamente, né, igual ao P estrela, existe um certo volume de transações, quantidade transacionada, né? E daí que a gente tem o quê? Que tanto a demanda quanto a oferta ao longo do tempo podem mudar, né? Normalmente, se houver um aumento de demanda, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as pessoas que se dispõem a pagar mais caro vão sair comprando as quantidades que são ofertadas a preços mais baratos. E daí que a curva de demanda vai tocar a curva de oferta, mas de forma que vai eliminar essas ofertas. Só restarão as ofertas de quantidade vendida a preços maiores, né? E isso vai equivaler a um deslocamento da curva de oferta, né? Se a oferta aumenta, ela vem para baixo e para a direita, então a gente tem que ter mais gente vendendo e os ofertantes se dispõem a vender mais barato, acaba que eles vão aproveitar as ofertas as ofertas de compra, né? Eles vão vender para as pessoas que se dispõem a pagar mais caro, né? Mas enfim, oferta e demanda inversa, eles oscilam. A questão não é que as duas curvas se cruzam. O cruzamento é um modelo econômico para representar o que ocorre no mundo real. Existe a curva de oferta inversa e demanda inversa, mas não é que elas se cruzam entre si. Elas se aproximam num ponto, num determinado nível de preço. Ali é que se dá as diferentes transações, né? Aí uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, diferentes compradores comprando de diferentes vendedores, tá certo? Mas isso pensando em demanda e oferta inversa. A gente também pode pensar em demanda e oferta efetivamente, né? Que seria o gráfico à direita, a quantidade no eixo vertical e o preço no eixo horizontal, né? E a gente teria a nossa curva de demanda, que de novo, ela indica que a preços cada vez menores, a quantidade demandada é cada vez maior. A preços cada vez maiores, a quantidade demandada é cada vez menor, né? E as ofertas de compra, né? Decisão de compra, os compradores que se dispõem a pagar mais caro, eles são poucos na economia, né? E esses é que tendem a comprar as ofertas que são as mais que são as ofertas dos produtores que são oferecidas a preços mais baixos. E a oferta da economia, a real curva de oferta da economia, ela faria teria um formato como esse, né? De novo, demanda e oferta não se cruzam no mundo real, elas se aproximam, e o ponto de aproximação entre elas, é que se dá as transações. De repente chega o comprador que se dispõe a pagar mais caro e ele toma uma oferta de um determinado vendedor, ou um vendedor que vende mais barato, ele acaba oferecendo a preço mais barato para vender o comprador que paga mais caro, né? De novo, o equilíbrio, quando ocorre, ele ocorre no ponto de aproximação da curva de demanda e oferta. E, novamente, são diversas diferentes transações, né, que ocorrem em determinado período de tempo, tanto em termos de... São diferentes transações em termos de quantidade e preço. Somando todas as quantidades nas diferentes transações, a gente tem o Q estrela do gráfico que a gente viu no slide anterior. A ideia de quantidade de equilíbrio em determinado período de tempo. E o preço de equilíbrio seria o preço médio das diferentes transações que ocorrem na economia, né? Isso é uma coisa. Então isso aí seria o equilíbrio econômico do mundo real, né? Não é que as curvas de demanda e oferta se cruzam efetivamente. O cruzamento entre elas é só uma representação do que ocorre. Dadas as transações que ocorrem aí nesse ponto de aproximação entre demanda e oferta, em relação a ele existe a curva de oferta, existe a curva de demanda, né? A um certo nível de preço, R$10, tem gente que compra, tem gente que vende, mas ainda assim a preços mais baixos tem gente que compra mais e a preços mais altos tem gente que vende mais. São aquelas ofertas de compra e venda que se aproximam, que estão muito próximas entre si, ali é que se dá as transações efetivamente, né? Ou um exemplo realista, né? Vou apresentar um caso aqui, mas a gente imaginar o conjunto de supermercados que tem no Brasil. São milhares de supermercados, cada um deles está vendendo diversos diferentes produtos. Vamos pensar refrigerante,
né, e um determinado refrigerante, pensa aí você, e diferentes supermercados fazem diferentes ofertas desse produto a diferentes preços. A questão é, você pode, de repente, você tem perto da sua casa um supermercado que vende um determinado refrigerante, né, que seja um famoso, a um certo preço, mas você sabe que tem um supermercado ligeiramente mais distante que está vendendo alguns centavos mais baratos. Mas, na sua opinião, esses centavos mais baratos não compensa você ir até esse supermercado que é mais longe. Para você, o mais barato é esse supermercado que está mais perto, mesmo que ele esteja vendendo alguns poucos centavos mais caro, né? Então, o caro e o barato é relativo, em grande medida subjetivo também, né? Um produto é vendido a R$ 7,00 no supermercado e outro supermercado é vendido por R$ 6,90. Só que o outro que vende por R$ 6,90 está a quadras de distância de você. Você já compra, talvez você compre. Algumas pessoas vão comprar nesse supermercado onde a oferta é de R$ 7,00 e outros vão caminhar para chegar no supermercado mais distante, altamente subjetivo, né? São diferentes consumidores em diferentes condições. Mas, enfim, um exemplo de demanda e oferta real, que não é ideal, não é o que ocorre no mundo real, mas é representativo só. Ele existe, só que ele não é o padrão no mundo, né? Seria o quê? Eu peguei aí o exemplo de bolsa de valores e ações, né, sendo vendidas. E aí eu peguei isso aí em um determinado momento, um determinado dia, né? Foi no fim de janeiro de 2020 para começo de fevereiro de 2020, não sei ao certo o dia, né? Mas em determinado momento eu peguei essa imagem aí, que é o livro de ofertas das ações de Petrobras PN. Por exemplo, é ruim dar esse exemplo, né? Mas tudo bem, vamos dar esse exemplo. A gente tem o quê? Que aqui a gente está vendo exatamente a curva de demanda e a curva de oferta. Aí essas três colunas à esquerda em amarelo, nós temos todas as ofertas, algumas ofertas que aparecem, né? Se você olhar o cursor à direita ali dessa tabela, ele está pequenininho ali, eu poderia percorrer ele para baixo, a quantidade de ofertas cresceria ainda mais, né? Mas, por exemplo, olhando a primeira linha nessas três colunas de amarela e à esquerda, a gente tem as ofertas de compra. Seriam 3 ofertas de compra, juntas elas estão comprando 1.100 ações da Petrobras ao preço de R$ 29,71. E a preços mais baixos aparecem quantidades demandadas cada vez maiores, né? E na medida que você vai somando as quantidades compradas a preços cada vez menores, a quantidade demandada vai aumentando. Mas a demanda, no caso de ações da Petrobras, é todas essas ofertas ao mesmo tempo, a diferentes preços, diferentes quantidades sendo compradas. E para a oferta, a mesma coisa. Nós temos que existem diferentes ofertas a diferentes preços e diferentes quantidades, sendo que quanto mais caro o preço, cada vez mais gente se dispõe a vender esse produto, aí no caso, que seria essa ação. As pessoas que, nesse momento em que eu tirei essa imagem, as pessoas que se dispõem a vender mais barato, nós temos ali na primeira linha das 3 colunas em azul na direita, nós temos lá, são 26 ofertas de venda, totalizando 21.100 ações ao preço de R$ 29,72, mas tem ofertas a preços maiores. Mas enfim, nesse exato instante aí a gente tem gente que compra por R$ 29,71 e gente no melhor preço, o comprador que paga mais caro pagaria R$ 29,71 e quem vende mais barato vende por R$ 29,72. O equilíbrio vai se dar entre 29,71 e 72, mas é nesse exato momento aí que eu tirei essa imagem, né? Essas ofertas de compra e venda podem mudar, o que significa um deslocamento tanto da curva de demanda quanto da curva de oferta. E na medida que demanda e oferta muda, o equilíbrio da economia também muda, né? No caso aí, olhando esse quadrinho, a gente vê ali em cima, à direita, embaixo do xizinho, está 29,72. O que é esse 29,72? A última transação que ocorreu aí nesse mercado foi ao preço de 29,72, né? Dá para ver quanto que foi comprado e vendido, até quem comprou, a corretora ou o banco que comprou e que vendeu, né?
Mas aqui eu estou apresentando essa tabela só para demonstrar, né, uma imagem real de curva de demanda e oferta, tá? E daí que nós temos diferentes ofertas, tanto de compra quanto de venda, a diferentes preços e diferentes quantidades, diferentes pessoas em diferentes condições, né? E por diversas diferentes razões, né? Mas temos isso aí é real, existe, mas como eu falei, isso aí não é um exemplo ideal para economia em geral, né? A gente não tem um quadro como esse, ou não exatamente igual a esse, por exemplo, se você pensar em refrigerante no supermercado. São diversos diferentes, milhares de supermercados e milhões de consumidores. Cada consumidor tem a sua disposição a pagar por refrigerante e cada supermercado tem a sua própria oferta de refrigerante, né? Entre outros produtos. Mas as demandas e as ofertas não são exibidas ao mundo do jeito que é exibido aí essa tabela, né? Não existe bolsa de valores de refrigerante, né? Refrigerante é negociado na bolsa de valores, né? Como se fosse bolsa de valores. Além do que, foi o exemplo que eu dei, né? Você pode ter um vendedor que vende a um preço que numericamente pode ser maior do que a oferta de um outro vendedor, mas subjetivamente para certos consumidores, a oferta cujo valor é numericamente maior, ela ao final das contas se torna mais barato. Então você tem um supermercado perto da sua casa que vende refrigerante, uma garrafa de 2 litros a R$7. Outro supermercado mais distante vende por R$6,95. Na sua opinião, os R$7 pode ser mais barato que os R$6,95, né? Só a caminhada que você tem que fazer para você talvez não valha a pena. Para outras pessoas talvez valha a pena, né? Mas enfim, por isso que esse quadro aqui não é perfeito. Não é para ser expandido essa ideia para todos os mercados, mas ele é representativo da ideia de demanda e de oferta, tá certo? Mas aí a gente fica por aqui agora, ficou longo o vídeo, valeu.